Vamos estar aqui à volta do chá, a conversar um bocadinho e mostrar-vos como é que eu faço este chá, que é este aqui. É um gyokuro de Uji. Se calhar conseguem ouvir ali ao fundo as galinhas e os galos. Estamos todos em casa, vamos aproveitar para fazer chá e lidar com isto o melhor possível. Aqueles de nós que não estão em casa são os que estão a permitir que os outros possam ficar em casa, pelo qual eu pessoalmente estou muito, muito, muito grata. Toda a gente tem assim um familiar, um pai, um irmão, uma irmã, um amigo, um namorado, um marido, uma namorada, uma mulher, não é? Na linha da frente. Agora começa a ser normal utilizarmos esse tipo de gíria, não é? Uma gíria quase militar, na linha da frente. Mas este momento é para nós desfrutarmos do que nós podemos fazer, do que está ao nosso alcance. Há muita, muita coisa que não podemos mudar, mas podemos tentar lidar com as coisas da maneira que seja mais consistente para a nossa saúde física e mental. Então eu queria partilhar este momento de chá com vocês sobre o princípio japonês do Ichigo Ichie, ou seja, de que cada momento é precioso, que o momento presente é realmente um presente, é uma dádiva. E uma partilha de chá, mesmo que seja assim virtual, também é um momento único. Então, trago-vos aqui este chá. Eu gosto muito dos chás do tipo Gyokuro. São chás que têm uma particularidade. O Gyokuro é um chá verde, não é? Camellia sinensis, a planta do chá. Mas tem a particularidade de crescer na sua fase final de maturação da planta, ela está à sombra. Então, como ela está à sombra, no Japão tradicionalmente são construídos uns telhadinhos de madeira em cima das plantas que vão produzir o Gyokuro. As folhas ficam mais... a nutrição das folhas fica mais intensa. Elas ficam com mais propriedades nutricionais, mais poder antioxidante, por exemplo. Portanto, a planta em si fica mais poderosa do seu ponto de vista nutricional. O chá também fica com um sabor ligeiramente diferente. Isso é o tipo Gyokuro, a maneira como ele é cultivado e apanhado. Depois, Uji. Uji é uma zona do Japão. É uma zona do Japão que é conhecida por ter chás muito, muito bons. E esta em particular é da marca Morihama, mas há muitas, muitas marcas diferentes, muitas plantações diferentes. Tenho aqui também uma chaleira. Estou-me a rir porque tecnicamente estas chaleiras não são para fazer chá. Estas chaleiras de ferro são para estar assim penduradas em cima da fogueira doméstica. Na arquitetura tradicional japonesa há sempre uma fogueira dentro de casa, o que para os ocidentais pode parecer à primeira vista um bocado estranho, porque é uma fogueira no meio de um chão de tatami. Então é um chão de palha, efetivamente, e uma fogueira no meio, parece a receita para o desastre. Mas a arquitetura tradicional japonesa sabe muito bem dividir estas coisas e ter um fogo dentro de casa é importante. Aliás, também é importante na cultura ocidental. Se vocês estudarem cultura latina, etrusca, da antiguidade clássica, o lar é literalmente o fogo doméstico, o espírito divino do lar. Este já é uma adaptação, já não é a chaleira para estar pendurada em cima do fogo doméstico, é uma adaptação para utilizar em casa, até tem aqui este passadorzinho. Então eu vou abrir o meu pacote de chá. Vou-vos mostrar aqui com uma colherzinha como é que ele é, espero que se veja aqui bem. Não faz mal se cair aqui um bocadinho, depois posso marcar. Vou focar. Estão a ver folhas de chá? As folhas devem ser assim. Eu vou pôr esta quantidade toda porque não vou fazer chá só para mim. Normalmente não colocaria chá em cima da mão, mas foi para vocês verem melhor. Agora vou pôr água em cima. Água que foi fervida, mas que já não está a 100 graus. Não deve estar a 100 graus para o Gyokuro ou para um bom matcha. Não deve estar a 100 graus, deve já ter descido a temperatura. O ideal é estar entre 60 a 70. Eu fervi e depois pus aqui num termo. Portanto, agora vou abrir o termo, já deve estar mais ou menos a 60 graus. Isto eu, entretanto, já tenho mais ou menos a coisa a olho. Já não me preocupo muito em pôr
em pôr termómetro, mas se vocês não tiverem a certeza, ponham termómetro. Obviamente, numa cerimónia de chá, as coisas não se fazem assim, não é? Fazem-se com fogueira, faz-se com os utensílios. Mas nós aqui estamos numa partilha mais informal. Vamos deixar ficar a infusão um bocadinho. Entretanto, vou-vos mostrar outras coisas. Tenho aqui uns mochis que vão servir para a partilha. Vou sacrificar um em nome da exposição. São os mochis que eu fiz em casa, não estão assim muito prós e estão mais pequeninos, eu gosto mais deles pequeninos. O que é que eu fiz? Eu fiz a parte do mochi mesmo, não é? Com o mochiko, com a farinha do arroz. Depois já tinha antes congelado uma mistura de doce de cereja envolto em natas batidas, muito misturadas com farinha maisena. Também podem usar fécula de batata, também serve. Então eu fiz essa bolinha de geleia, neste caso geleia de cereja. Botei aqui um bocadinho. Este por acaso ficou com pouca geleia de cereja. Envolta na mistura de natas com fécula e congelei. E depois tirei do congelador as bolinhas congeladas muito pequeninas e envolvi com a mochiko. E ficou com esta consistência de mochi. Portanto, é a minha versão do daifuku. Não é um daifuku muito pro, mas é a minha versão do daifuku para este tipo de partilhas de chá, normalmente. Também tenho aqui uma coisa salgada que eu gosto muito de acompanhar. É um bocado não ortodoxo, mas eu gosto muito de acompanhar o chá japonês com snacks salgados e sobretudo com frutos secos, e adoro estas nozes de macadâmia que se encontram em qualquer loja de conveniência, é incrível. E são muito acessíveis, e mesmo que vocês não tenham tesoura com vocês, aquilo é mesmo on the go, vocês podem abrir rapidamente e depois é resealable, portanto vocês podem só comer algumas e depois voltarem a selar e fica bem selado outra vez, portanto elas não amolecem. É sério, não há nada como as lojas de conveniência no Japão. São mesmo, têm mesmo produtos muito, muito bons. São super crocantes. Até vou comer já uma. Que bom. Elas são ligeiramente salgadas, mas muito pouco salgadas. Eu não sei o tipo de sal que é. Fica mesmo bem quando vocês tomam com chá. O chá não fica só bem com coisas doces. Aliás, originalmente, na China, que é de onde vem a cultura do chá para o Japão, o chá era para acompanhar o dim sum e era para acompanhar outro tipo de comidas. Então já tive a infusão. Agora vamos servir. Esta tacinha, que eu gosto muito, acho que é perfeita para o tamanho do chá. É que tem uma pintura que eu gosto, que são assim pinturas de nuvens e céus e... Estão a ouvir o galo outra vez lá ao fundo. É espetacular. Tenho a grande sorte de viver no campo e ouvir ovelhas e cabras e galos. E cães e gatos e crianças. Eu gosto de taças de chá que tenham uma decoração suficientemente abstrata para nos fazer meditar e sonhar e sim, praticamente meditar enquanto estamos a tomar o chá, mas também suficientemente sugestiva. As que são, obviamente agora já estou mais habituada, mas as que são muito, muito zen, às vezes perdia-me um bocado, não sabia o que fazer com aquilo. Reparem na cor, eu vou tentar aproximar. Está a ficar um bocadinho escuro, acho que passou uma nuvem. Será que consigo focar? Portanto, é uma cor esmeralda, mais claro, mas é sem dúvida um esverdeado esmeralda. Esta tacinha já agora é de Arita. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o vídeo em que eu mostro a louça da Arita. É o sítio onde foi inventada, digamos assim, a cerâmica no Japão. A história da cerâmica no Japão está muito ligada à Coreia. Foi por via da Coreia que a produção de cerâmica se iniciou no Japão. E foi precisamente em Arita onde eu mostro às pessoas a história da formação, da criação, da invenção da cerâmica no Japão. Em Arita é um sítio onde eu gosto muito de voltar, tenho bons amigos. É lindíssimo, é no meio das montanhas, em Kyushu.
E tenho muita cerâmica de lá. Mais teria se pudesse, mas cerâmica é uma coisa pesada, então sempre que trago tenho que trazer poucas coisas. O chá também é uma ótima desculpa, salvo seja para ler. O que li ultimamente foi ando a tentar ler tematicamente, ando a tentar ler por autores. Então li isto, Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima. Já tinha lido outras coisas do Yukio Mishima. Então, inclusivamente, é um dos autores que está incluído no ciclo de leituras do Clube de Leituras do Oriente, aqui do Projeto Cultural. Agora estou a ler a Confissões de uma Máscara, começando por este. A Confissões de uma Máscara surpreendeu-me pela extraordinária positiva, ou seja, já sabia que era um autor bom, obviamente, mas eu nunca pensei que Confissões de uma Máscara fosse tão bom. Eu acho que é o mais autobiográfico deles todos. Encontrei esta edição fofíssima, pequenina, andou na minha mala comigo para todo lado. Se chegava a um sítio mais cedo e tinha que esperar por alguma coisa ali, em todo lado lia. É genial, sério, não quero estragar a dizer coisas, mas leiam, se puderem. Agora estou a reler O Templo Dourado, que é uma coisa que eu li, há uns 15 anos atrás. Acho que foi uma das primeiras obras assim dos melhores autores japoneses de todos os tempos. Acho que foi uma das primeiras que eu li. À vontade, há uns 15 anos. Aliás, vêm por esta edição, é daquelas que as folhas já saem. Mas eu gosto muito desta edição. Obviamente o livro é uma homenagem, mas eu não diria que é uma carta de amor. É uma carta de amor com muito ódio e obsessão à mistura. Ao Kinkakuji, ao Templo Dourado de Kyoto. E, isto para mim é tão intenso que eu nem sei por onde começar. Então, como não é segredo para ninguém, como vocês sabem, na minha primeira viagem ao Japão, de facto, logo na minha primeira viagem, eu fui a Kyoto e ao Templo Dourado. E não foi uma viagem turística. E uma das fotografias, digamos assim, fotografias mentais, não é fotografias no sentido da fotografia, mas uma das imagens mentais que me ficaram mais dessa viagem foi estar com um certo conjunto de pessoas, com certas características e num certo contexto, algum tempo livre, e a primeira vez que nós tínhamos tempo livre, porque estávamos essencialmente a aprender e a trabalhar, em Kyoto, e irmos ver o Kinkakuji, que era assim uma coisa que toda a gente queria ver. Numa primeira viagem ao Japão, toda a gente quer ver. E então nós fomos de facto ao Kinkakuji, divertimos muito, foi tipo uma tarde livre que todos estávamos mesmo a precisar naquela altura. Mas ao mesmo tempo, o que nós percebemos foi que o Kinkakuji é muito menos impressionante do que as pessoas pensam que é. Os jardins nos quais o Kinkakuji está inserido, eu pessoalmente acho que são tão ou mais interessantes do que o Kinkakuji. O templo fica muito distante do observador e uma pessoa vai lá pensar que vai ver um monumento de muito perto ou de dentro e acaba, mas é mergulhada numa espécie de mundo idílico de jardins, uma fantasia, um mundo ideal formado através do complexo de jardins e lagos, nos quais o Kinkakuji se apresenta como uma espécie de miragem. Tem aquela característica de ser uma miragem relativamente distante. E eu acho que o Yukio Mishima captou isso. O Kinkakuji é um estado mental, o Kinkakuji é uma efabulação. Neste caso, no caso do protagonista, é uma opção. E achei genial porque a maior parte das pessoas pensa no concreto das coisas, dos monumentos, e eu, em termos de património cultural, como também não é segredo para ninguém que acompanha aqui o canal, penso muito mais em o que é que aquilo significa, o que é que aquilo simboliza, quais são as ideias que levaram à sua concepção e porque é que é importante para uma determinada comunidade e sociedade. O Kinkakuji é importante para Kyoto porque por muitas coisas, entre elas porque foi destruído. Por exemplo, o Kinkakuji atual não é o Kinkakuji histórico, é o Kinkakuji reconstruído depois dos anos 50, depois de ter sido totalmente destruído. Então há toda uma temática muito profunda e muito interessante que vai emergindo ao longo da narrativa. Eu ainda não terminei esta minha leitura atual de estar a reler este livro e vou continuar a seguir. Não é uma leitura agradável, fácil, porque as emoções, os pensamentos e a personalidade do protagonista são algo
vil e difícil de gerir, mas é muito inteligente do ponto de vista da observação psicológica. Então convido-vos a todos a fazerem uma partilha de chá. Pode ser o chá que tiverem em casa, se quiserem saber mais sobre escolhas e recomendações de chá, também vos posso dizer. Portanto, vou beber o meu, não quero que arrefeça, aquilo é bom enquanto está assim muito. Parece que uma pessoa está a beber a brisa da montanha. É absolutamente incrível. Nós sentimos a maresia, nós sentimos os melhores sítios de produção de chá são os sítios onde as encostas das montanhas, porque isto é produzido em altitude e em socalcos na montanha, são os sítios onde as encostas das montanhas recebem um vento ainda com uma certa maresia, um certo quase iodo. E isso fica no chá. É impressionante. Quando o chá é bom, quando é bem feito. Deixo-vos aqui. Pronto, isto foi uma pequena partilha. Espero que vocês estejam todos bem. A cuidar dos vossos entes queridos e a cuidar também da vossa mente e do vosso coração neste tempo. E as coisas vão ser melhores. Um grande abraço para todos e até ao próximo vídeo.